Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa meditação da Palavra de Deus, o oráculo do dia. Como eu falei ontem, nós vamos nesse primeiro trimestre de 2024 estudar os livros poéticos da Bíblia que expressam a sabedoria, a poesia judaica, e nós estamos iniciando essa série de meditações lendo e estudando o livro de Jó. 4 lições dessa revista vão tratar a respeito do livro de Jó. E ontem, no oráculo de ontem, falamos sobre o caráter de Jó, sobre a sua integridade, sobre o seu temor a Deus. E hoje vamos falar a respeito de uma outra coisa importante que se destacava e que tinha espaço, um espaço, podemos dizer, privilegiado na vida de Jó, que era a sua própria família. Se você ler o livro de Jó, no capítulo 1, os 3 primeiros versos vão mostrar 3 coisas importantes a respeito de Jó. O primeiro versículo vai falar sobre a pessoa de Jó, o seu caráter, suas virtudes. O segundo versículo, que é o que nós vamos ler agora, vai falar sobre a família de Jó. E o terceiro versículo vai falar sobre o trabalho e a prosperidade que Jó possuía. Vamos ler então o verso de número 2. O verso 2 do capítulo 1 diz assim: Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Somente isso. Aqui mostra a família de Jó, uma família grande. 10 filhos ele tinha. Era casado, tinha uma esposa e tinha 10 filhos. O texto mostra que ele tinha 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos Jó possuía. E mais para frente a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó eram unidos. A Bíblia vai dizer que os filhos de Jó faziam uma programação de banquete, um dia na casa de cada um dos 7 filhos, que entendemos ser uma semana de banquete, e que as filhas de Jó eram convidadas a estar com os seus irmãos para comer e para beber. Isso expressa a união que havia nessa família, a união que havia entre os filhos de Jó. E você pode perceber que, geralmente, uma família grande, uma família com muitos filhos, os irmãos sempre, em algum momento, vão brigar, vão se desentender. Mas a Bíblia mostra que os filhos de Jó eram unidos. Naturalmente, os irmãos brigam. Então, a união, a unidade, ela precisa ser lapidada, preservada, tratada, ensinada. E o texto bíblico, intrinsecamente, de forma implícita, mostra que Jó era um homem família, que Jó era um homem que prezava pela educação dos seus filhos, pela espiritualidade dos seus filhos, pelo ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus aos seus filhos. E isso se revela na união que havia entre os seus filhos. Então, Jó era um homem que amava e tratava a sua família. A Bíblia diz que após o período de banquetes, de festas que os seus filhos faziam, Jó se levantava de madrugada e os santificava. Ele trazia já consigo a responsabilidade sacerdotal de sua casa, ele trazia a responsabilidade espiritual de sua casa, e a Bíblia diz que ele os santificava os seus filhos, oferecia sacrifícios pelos seus filhos para o perdão dos pecados deles, o perdão dos pecados que talvez os seus filhos tenham ou não cometido. Então, mesmo Jó não tendo certeza se os filhos pecavam ou não, blasfemavam ou não, mesmo assim ele já intercedia, já se importava com a espiritualidade dos seus filhos. Isso aqui é um exemplo para nós, porque nós precisamos ter a responsabilidade, ter a preocupação espiritual com os nossos filhos, guardar os nossos filhos de forma espiritual, intercedendo por eles. Isso aqui mostra, também expressa a preocupação que Jó tinha com seus filhos e também com a sua família. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.